Vamos falar um pouquinho sobre dicas para implementação. Lembra que eu falei para vocês lá no início que existem aqueles que estão almejando, os que estão implementando, os que já implementaram. Então, essas dicas, elas são dicas baseadas na nossa experiência, né, de mais de 20 anos aí no mercado e também como as nossas conversas que a gente tem com pessoas nas feiras que a gente participa. Inclusive, ano passado a gente participou da Finesp, que é uma feira bem grande do mercado de educação. E a gente trouxe aqui para vocês algumas dicas para implementação. Dicas bem interessantes. A primeira delas, deixa eu tomar um pouquinho de água, é como eu faço para ter o apoio da alta administração, né? Preciso do apoio, porque senão nada funciona, obviamente. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, benchmark no mercado, tá? Quando a gente tem exemplos de instituições parceiras ou instituições que estão ao nosso redor e a gente vê esse benchmark de universidades, instituições de ensino no geral que implementaram e deu certo, vamos visitá-los, vamos ver como eles fizeram, de que maneira eles lidaram com a resistência. Então, o benchmarking do mercado é algo bem interessante para a gente chegar para a nossa alta administração com dados e fatos que façam refletir um pouquinho sobre o quanto é interessante, o quanto é benéfico e o quanto as outras instituições estão ganhando com isso, porque a gente vê muitos benefícios, muitos benefícios mesmo nessa migração. O segundo ponto do apoio da alta administração é algo bem óbvio, que são números, né? Qual gestor que não gosta de números? E eu trouxe um dado bem interessante aqui, depois eu coloquei ali a fonte, vocês podem também entrar e olhar, que é 45% das organizações que investiram em adotar documentos digitais tiveram retorno sobre investimento em menos de 6 meses. 45%. Então, esses números e essas pesquisas científicas que são embasadas, inclusive a fonte ela é bem confiável, são dados que a gente pode confiar e que a gente pode acreditar. Então, o apoio da alta administração baseado em dados, fatos, e isso traz também números, é algo que pode trazer essas pessoas para o nosso lado e tentar, vamos migrar, vamos mudar, vamos fazer essa transformação digital, sair do meio físico para o meio eletrônico, porque a gente está vendo que o mercado ele está se direcionando para este sentido, certo? O segundo problema é um problema bem interessante também, que é a resistência à mudança. O que acaba acontecendo, tá? Por exemplo, eu tenho áreas dentro da instituição que aceitaram sair do meio físico para o meio digital e tem aquelas outras áreas que são mais, não digo cuidadosas, mas que têm um certo receio em fazer essa migração, porque isso, porque aquilo. Então, sempre, pessoal, sempre quando a gente tem uma mudança, quando a gente para de fazer como a gente fazia e começa a fazer de uma forma diferente, vai ter resistência. Não importa. Não importa se é um software ou se você simplesmente muda um formulário que era no papel, coloca um campo a mais. A resistência sempre vai existir. Isso é algo que a gente tem que aceitar. Mas como a gente pode minimizar isso, né? Como a gente pode fazer com que as pessoas venham para o nosso lado? Como a gente faz para as pessoas adotarem também a ferramenta? Barulho. Isso aqui é muito legal. Porque quando a gente faz muito barulho com os resultados da implementação, a gente faz com que as pessoas tenham outra visão daquilo. Porque muitas vezes a gente, eu não tenho como medir como era, então fica difícil saber se ficou melhor, se ficou pior. Então uma dica muito, muito, muito importante é, tenha as informações de como era antes. Quanto tempo você demorava para realizar esse processo? Quanto você gastava de papel? Quantos atendimentos eram feitos? Todas essas informações do antes. Porque quando você compara as informações do antes e do depois, a gente tem um dado muito rico, como é esse que eu falei para vocês dos 15 mil atendimentos. Com esses dados ricos, as pessoas, elas obviamente ficam muito menos resistentes, ou até perdem a força em resistir, porque contra dados e fatos, né, não há argumentos. E essa parece uma dica simples, mas é uma dica importante porque ela precisa ser feita antes de você iniciar. Antes de você iniciar, tenha a visão de como está o seu processo, né? Do que e quanto ele vai melhorar. Então,
o que acontece? Você vai avançando. Agora eu já tenho 2 áreas na migração, né? Já tenho 2 áreas com tecnologia, com informações no meio digital. Daqui a pouco você tem mais 3 áreas. Daqui a pouco você tem a universidade toda, a instituição toda. Você tem todos os seus processos, os mais importantes, os que necessitam, né, de uma automatização, trabalhando no meio digital. E a última dica é, será que vai dar certo? O que a gente pode fazer para que isso dê certo? Para que seja aceito, para que seja utilizado, porque a gente precisa das pessoas do nosso lado, como eu falei antes, a questão da resistência à mudança. Mas o que a gente pode fazer para dar certo? Uma dica que eu dou, que também parece simples, mas às vezes ela não acontece, é: não faça esse projeto somente com o pessoal do negócio e a área da TI, tá? Por quê? Porque aqui funciona mais ou menos como projetos ágeis. Você precisa ter contato com o cliente. O seu cliente é o pessoal da linha de frente, é o pessoal que está lá no atendimento, é o pessoal que está lá cuidando dos registros acadêmicos, das informações dos alunos, é o pessoal da linha de frente, que está no dia a dia lidando com isso tudo. Porque se você chegar lá e entregar algo novo, pode ser que tenha resistência, pode ser que eles falem, não, mas não é bem isso que eu queria. Não, mas antes era melhor. Então, se você traz o seu cliente, essas pessoas, elas vão te dizer exatamente o que elas precisam. Elas vão te dizer, não, nesse caso é assim, assim. Então, trazer esse pessoal para o projeto, antes da implementação, até mesmo porque você vai precisar criar uma hierarquia de documentos, qual que vem primeiro, qual que estão abaixo, né? A mesma coisa para o processo. Você vai precisar definir os macroprocessos, os processos, os subprocessos. Então, essas pessoas, elas podem muito te ajudar. E se você trazer essas pessoas para o projeto, tem muito mais chance de dar certo, porque elas não vão ser essas aqui, ó, resistentes à mudança. Elas vão aceitar, porque elas estarão participando disso com você. Então, a chance de dar certo, ela é muito maior, tá? Eu coloquei aqui também, deixa eu ver que horas são. Eu coloquei aqui também dicas, né? Uma das dicas é uma ferramenta gratuita chamada Xmind, que é uma ferramenta que eu sempre indico, porque ela é gratuita e porque ela faz exatamente isso, ela faz um mapa mental e você pode colocar ali, antes de iniciar as implementações, você pode colocar qual é a sua hierarquia. Qual documento vai vir primeiro, qual vai vir abaixo? Primeiro é o RG, primeiro é o CPF, depois todos abaixo. Ou qual que é essa relação? Primeiro vai ser o contrato do estágio lá e depois todos os documentos abaixo. Então, antes de você começar a implementação, você precisa desse mapa mental, você precisa ter uma visão de como está, de como você trabalha, como você funciona. Então, essa ferramenta ela é bem legal, porque ela faz exatamente isso, a mesma coisa para processos. Depois vocês vão ter acesso ao link ali, é só entrar e fazer o download, certo?